Boa noite a todos. A paz do Senhor. É bom estar na presença de Deus, né, queridos? Eu gostaria de começar agradecendo aos irmãos que oraram por mim nos últimos dias que tem se passado aí. A gente passou uma pequena dificuldade aí, mas emocional, mas Deus está no controle de tudo, amém? Queridos, eu confesso para vocês que eu preparei uma palavra para vocês hoje. Na verdade, já fazia alguns dias que eu havia preparado essa palavra, desde a semana passada. Só que hoje, pouco antes de chegar aqui na casa do Pai, o Senhor mudou toda a palavra e Ele começou a me dar os textos e eu tive que correr, porque o tempo começou a ficar pequeno, para que eu pudesse alinhar o pensamento que Deus tinha me dado. E o Lucas virou para mim e falou: olha, a nossa mana lá da igreja está pedindo que você mande o esboço. Aí eu virei para ele e falei assim: Lucas, só posso mandar o esboço quando chegar na igreja, porque não tinha mais tempo de eu parar e botar na ponta da caneta, porque já tinha exaurido o tempo e nós tínhamos o horário para estar aqui, para louvar o Senhor junto com os irmãos. E o título, né, vamos entrar na ministração da palavra do Senhor, é a provisão de uma identidade. Queridos, eu vou começar aqui fazendo uma introdução, que quando a gente está fora da presença do Senhor, ou muitas das vezes até mesmo quando estamos na presença do Senhor, ondas de pensamentos, ondas de palavras, elas vêm e elas nos atordoam e coloca em nossos pensamentos, ou coloca em cima de nossa fé, muitas das vezes um fardo, um peso, e esse fardo, esse peso se chama dúvida. E passamos a descreditar um pouco daquilo que somos, ou quem somos em Deus. E eu quero iniciar essa introdução dessa palavra no livro de Gênesis, capítulo 38. Gostaria que os irmãos pudessem me acompanhar, uma leitura não é muito grande. 2 textos, mas eu vou introduzir os irmãos dentro do contexto dessa história. Judá e Tamar. Judá e Tamar, queridos, é uma história, é uma alegoria da imagem de quem tem uma identidade e de quem perde essa identidade. De alguém que sabe quem é e por algumas razões ou circunstâncias da vida, ela perde essa identidade. Ela não se identifica mais com aquilo que ela traz, com aquilo que ela recebeu e com aquilo que ela representa. A história do texto bíblico nos relata que Judá teve 3 filhos, né? Judá é o 3º filho de Jacó, né, ou de Israel. E o texto bíblico nos mostra que Judá ele foi abençoado por Israel a partir do momento que José foi isolado, vendido para o Egito. Então, em virtude de um dos filhos mais velhos ter desonrado Israel, quem recebeu a primogenitura, o direito de levar o nome de Israel, ou representar a nação de Israel naquele momento, era Judá. E junto com esses direitos, foi-lhe entregue algo que o caracterizava, algo que o identificava, que era um sinete, um selo, que trazia o nome da família, da linhagem de Israel,
um bordão que identificava quem ele era e um cajado, feito a punho pelas próprias mãos do pai, para dizer a quem ele pertencia, ao que ele pertencia. E ao longo do caminho, Judá conheceu um adulamita, se casou com a filha desse adulamita e teve 3 filhos. O mais velho, Onã, deixa eu ver o nome do outro aqui, posso esquecer, e Selá, 3 filhos. Só que o texto bíblico nos fala que este camarada teve 3 filhos, e um deles era mau aos olhos do Senhor. E no contexto dessa história, a palavra do Senhor diz que Deus o aborreceu e tirou a sua vida, por ser mau. Então Judá, como era costume de sua época, ele pede para Onã deitar-se com a esposa do seu irmão, para que gerasse filhos e lhes desse descendentes. Mas o que Onã faz é o sentido contrário de Deus. Mas Davi, o que tem a ver isso com a identidade? Eu estou tentando introduzir os irmãos. Onã lhe pega a esposa de que é Tamar, coabita com ela, deita-se, e na hora de gerar o filho, ele literalmente jogava fora o que era o mais importante. Onã começou a atrapalhar o plano de Deus. Deus tinha um processo, porque da linhagem de Judá iria vir o Messias. E aquilo aborrece o coração de Deus mais do que porque era mal. Só que Onã fazia perversidade com a esposa do irmão que havia falecido. Então Deus também, por se sentir frustrado com Onã, por se sentir sabotado pelo homem, pelo propósito que tinha na família de Judá, então Deus também ceifa a vida de Onã. Agora Judá, ele se sente desestabilizado, ele se sente perdido. Olha, eu tenho um menino muito novo, e eu não posso entregar o meu filho mais novo à minha nora, porque os 2 primeiros já morreram. Eu quero abrir um pensamento aqui nesse momento. Querido, quando a gente está, o povo judeu, ele estava na presença de Deus, mas eles não se identificavam com Deus. Eles não conseguiam entender o raciocínio que Deus tinha para aquela nação. Deus havia chamado Abraão e disse: eu vou lhe fazer uma grande nação. Mas essa geração, as gerações as posteriores, os descendentes de Abraão, eles não entendiam que existia um propósito para eles. Eles não conseguiam assimilar o projeto de Deus. E aquilo começou a se tornar mais uma brincadeira de filho rebelde que quando leva as varadinhas, não está doendo, do que alguém que entendia que tinha sido separado para um grande propósito. E agora a gente olha, Deus pega Jacó e fala assim, você tem uma promessa. Jacó vai lá e faz 12 filhos. E nesse contexto, sai Judá. Judá, ao ver esse cenário, ele manda a esposa do filho mais velho para casa. Viva a tua viuvez, quando o meu filho mais novo for homem suficiente, eu mandarei para que ele possa gerar o herdeiro de Só que nesse contexto, queridos, o tempo passou e a esposa de Judá também morreu. Então a gente vê uma sucessão de problemas. E cada vez mais, ao invés de Judá se achegar a Deus, ele se ausenta, ele se recolhe, ele se retira. E começa a procurar pessoas que levavam ele contra o propósito de Deus. E agora nós temos um
pequeno encalço. Gênesis, ali, né? Então, é Gênesis capítulo 38, 18. O texto nos diz assim: respondeu ele. Respondeu ela. Respondeu ele: que garantias devo eu dar-lhe? Disse ela: o teu selo com o seu cordão e o teu cajado, que está em tuas mãos. Ele, pois, os deu e dormiu com ela, e ela concebeu dele. Queridos, aqui a história diz que Judá está subindo. Ele está subindo para tosquear ovelhas. E agora a sua nora, né, Tamar, ela percebe a maldade do sogro, a ausência do sogro cumprir a sua palavra. E olha o que acontece. Ela se disfarça, troca as roupas de viúva, coloca uma roupa diferente. Ele associa ela porque os olhos de Judá já estavam pervertidos, já estavam longe do Senhor. E a palavra do Senhor fala que ele vê Tamar e a desejou. E ele oferece cabras e outras coisas para ela. Ela fala: mas que garantia eu tenho que você vai me dar isso? E ela vendo, teve um start de Deus lá na mente dela: ó, eu quero o teu cajado, o selo, e quero também o cordão que te identifica. Queridos, quando a gente olha para os problemas que Judá teve, a gente percebe que são as coisas que o mundo joga. São as armas que o mundo tem, que ele usa para te desafeiçoar, tirar a tua afeição de Cristo, tirar a tua semelhança com Deus. Quanto mais eu e você somos alvejados e aceitamos essas setas, mais nós ficamos com os nossos pensamentos. O salmista Davi diz que de madrugada eu te busco e elevo os meus pensamentos até ti. Com alegria a minha alma exalta e a minha boca dilata em adoração a ti. Agora vocês pensam, se os meus pensamentos não estão em Deus, se o meu coração não vai para o próximo de Deus, ao invés de eu ter a afeição de Deus, eu vou ficar desafeiçoado. Eu vou perder aquela afeição, a semelhança, aquilo que me identifica em Deus. E essa situação, ela não é eu que digo. A palavra de Deus, ela deixa isso muito claro quando a gente olha para a vida de Judá e os problemas que ele vem. Por quê, queridos? Os filhos de Israel, os filhos de Jacó, eles não tiveram o hábito de serem educados. Por mais que eles olhassem para Jacó ou para Israel, eles identificavam o pai como um velho, como um homem que não estava lúcido. Porém, o único filho que ele conseguiu instruir, direcionar, foi José. Ele já havia separado o seu herdeiro, que iria recolher tudo isso, o nome da família. Mas na ausência, ele improvisou, e ele não ensinou os outros filhos a buscarem a Deus. A história mostra que houve uma deficiência de relacionamento entre pai e filhos. E essa identidade entre Jacó ou Israel e Deus, ela não foi construída. Por mais que o filho, ou por mais que a filha, estivessem na presença de Deus, eles não se identificavam com Deus. Então aqui vem o primeiro ponto. Como parte da sua identidade em Cristo, você é
inevitavelmente filho. Judá, ele era filho. Ele era filho de Israel. Ele tinha um selo que trazia toda a herança, o símbolo da família, a promessa daquela família. Ele tinha um selo. Ele tinha um bordão que o identificava que ele era um filho. Ele tinha um cajado que dizia a representação dele, primogênito. Por quê? Porque foi assim que Jacó quis, ou Israel quis. Agora nós olhamos para esse contexto, e esse camarada aqui nesse trecho, ele não se enxerga como um filho, ele não se enxerga como alguém que tinha uma promessa, e ele não se enxerga portador, representante, que trazia algo sobre a vida dele. Quando as adversidades elas nos procuram, quando as situações elas vêm, elas não vêm dizendo que elas querem nos destruir. E nós podemos olhar para isso com dois olhos. Nós podemos olhar para isso como uma aprovação e passar por isso. Ou podemos olhar para essas situações e dizer que nós não somos filhos de Deus e aceitar elas. E vivermos elas de maneira diferente. O que acontece com Jacó, com Judá, o que acontece com Judá? Infelizmente, ele se distancia. As dificuldades vêm e por não ter a experiência de se comunicar, de se relacionar com Deus, ele vai se afastando. Só que ali no livro de João, capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus fala assim, deu-lhes, eu vou ler junto com os irmãos, para não falar errado. Deu-lhes o direito de ser chamado filhos de Deus. Filhos. No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o direito, o poder, em outras traduções é direito, de serem feitos filhos de Deus. E essa questão de nós nos relacionarmos e sermos filhos de Deus, é porque existe um propósito. Eu não botei lá no quadro, mas lá em Timóteo, capítulo 1, versículo 13, diz assim, porque o Espírito Santo, ele é o penhor, o selo que Judá tem, olha só, é o penhor, é a garantia que você é a propriedade de Deus, que você tem algo selado sobre a tua vida. Agora Judá, ele pega este selo e desfaz dele, como também o cordão e como também o cajado. Essa história mostra nitidamente a pessoa que ao longo do tempo esqueceu que existia uma promessa sobre ela, esqueceu de quem ele era filho e esqueceu o propósito pelo qual ele existia. Porque se existe uma promessa na vida do meu pai, essa promessa ela vai se estender para mim, porque é uma herança que vem de família. Se existe um propósito na vida do meu pai, esse propósito vai se estender a mim. Por quê? Porque é assim que a palavra de Deus fala, eu visito até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem, mas eu visito também aqueles que me agradam, até a 10ª geração, numa simbologia de eternidade. Porque as coisas vêm. As coisas do Senhor passam também de pai para filho como bênção. Se eu não consigo, a minha obrigação é trazer a minha vida na presença do Senhor, para que o Senhor me fortaleça e eu sim alcance os propósitos de Deus. Quando o Lucas ele era pequeno, eu vou usar meu filho aqui, ele nem sabia quem ele era, estava no ventre da mãe dele. A Caroline, ela fez um raio-x e os médicos disseram, olha, ele
ele pode nascer com os músculos, os membros todos soltos no corpo, em virtude dessa situação. Só que, no mesmo tempo, quando isso aconteceu, alguém veio e trouxe uma palavra para ela e disse assim. Ela nem sabia ainda que era o Lucas, né? Então era bem no início da gestação. É um varão e Deus vai cumprir sobre ele o propósito dele. Porque onde tu não puder ir, ele vai. Então Deus liberou uma palavra sobre a vida da minha esposa. Hoje, eu vou dar só um exemplo. Nós nunca conseguimos visitar a igreja de Barra Velha, mas acompanhamos a igreja pelo YouTube. Mas lá, o Lucas vai lá onde nós não vamos. E o Senhor continua cumprindo a promessa que Ele fez para ela, que aonde ela não fosse, Ele iria. E é isso realmente, queridos. Se nós esquecemos que existe algo de Deus sobre a nossa vida, e se nós esquecemos que Deus tem algo, que Ele nos chamou, e isso está estabelecido como filhos, se nós somos filhos, nós temos algo que vem de um pai, e esse pai vai transmitir a nós, e nós vamos replicar para a geração futura. Mas quando a gente esquece que temos uma identidade, nós nos perdemos em nós, e nos tornamos desafeiçoados, como a palavra de Deus fala aqui, ó. Segunda Timóteo 3:3. Eu não mandei para eles ali porque Deus foi completando a palavra aqui no sentadinho mesmo. Até eu vou ler para os irmãos. Sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si mesmo, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Vou parar por aqui. Tudo isso Judá fez. Nós podemos enxergar todas essas palavras aqui neste ato de Judá. Agora, Tamar é enxergada como uma meretriz, uma garota, né, que se vende, uma meretriz. E o texto fala, lá em Gênesis 38, o texto fala que esta mulher, ela engravida. Depois que Judá se encontra com Tamar, o texto bíblico diz que ela engravida. Ela volta para casa, coloca novamente as vestes de mulher viúva, que a identificava que ela era viúva, e diz o texto que ela engravidou. E passando-se o tempo próximo, olha só como Deus permitiu as coisas. Passando-se o tempo, Judá manda levar o pagamento. E o elamita não encontra Tamar. Não encontra a meretriz que estava no meio do caminho. E agora, Judá tinha vendido a sua identidade. Judá tinha perdido aquilo que o identificava. E quando a gente olha, a gente pensa que uma simples brincadeira, que a gente concorda que seja aquelas brincadeirinhas de duplo sentido, não nos descaracteriza diante do Senhor, a gente está enganado. Porque foram situações assim que descaracterizaram Judá. Foram situações do dia a dia. Foram circunstâncias, momentos do dia a dia, que quando chegou nas partes mais difíceis da vida de Judá, ele não sabia quem ele era, a ponto de não valorizar a própria identidade, a ponto de não valorizar aquilo que ele era, porque nós entendemos uma coisa: de que raiz Jesus nasceu.
Jesus nasceu da raiz da tribo de Judá. E lá nos anais, na genealogia, aparece um dos nomes, Tamar. Por que isso aconteceu? Por que Onã morreu? Porque estava atrapalhando o propósito de Deus. Mas Judá também atrapalhou. E Deus teve que consertar as coisas. Porque é da raiz de Judá, pela linhagem de Tamar, que Jesus vem. Por causa da identidade de Cristo, você faz parte de algo importante. Vamos ler comigo ali, bem ligeirinho, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Eu estou abreviando o tempo, irmãos, porque para poder concluir aqui. Primeira Coríntios 12. Ô Jesus. Aí. Eu sei que está aparecendo no telão, mas cada um tem uma versão, né? Diz assim, 12:27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. A gente sabe que o nosso corpo tem várias partes, então, como eu disse ali no segundo tópico ali, cumprir um propósito maior era o que Judá estava ali. Judá, ele estava na presença para fazer a nação de Israel, para gerar através dele o Messias. E agora nós vemos esse camarada totalmente o contrário do sentido daquilo que Deus tinha para ele. Amém? Vamos voltar lá? Aleluia. Ali no versículo 25 e 26 de Gênesis capítulo 38, diz assim: enquanto ela era tirada para fora, mandou dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas, recebi isso. Reconheceu de quem era este selo, como o cordão e como também o cajado. Reconheceu-os Judá e disse: mais justo é ela do que eu, porque não a dei ao meu filho Selá, e nunca mais concebeu. Olha que interessante, queridos. Ele reconheceu a justiça de Deus sobre ela, porque ela viu, ela precisava de um herdeiro. E como Selá não seria entregue a ela, como Selá não seria dado a ela, ela iria ficar desprovida de provisão. Se não tinha herdeiro, era viúva, ela seria uma mulher rejeitada. Segundo os hábitos, os costumes judaicos, ela seria lançada ao vento, ao pó. Quando o pai dela morresse, ela não tinha ninguém por ela. E agora a gente vê que Judá reconhece isso, o filho aparece. E a gente entende uma coisa nesse texto. A gente entende uma coisa nessa história. Que as circunstâncias, as adversidades, elas podem acabar gerando em nós
uma coisa chamada ansiedade. O texto que o Lucas leu. E essa ansiedade que foi tomado Judá, sem ele reconhecer aquilo que Deus tinha sobre ele, levou ele a esquecer da sua identidade, levou ele a esquecer das promessas que havia sobre ele através do pai e do pai dele. Levou ele a esquecer o que ele carregava consigo. Eu quero deixar um texto para os irmãos refletirem. Quando a gente está na presença de Deus, e quando tudo vai muito bem, a gente não consegue enxergar-se sendo desafiado. Mas o salmista fala assim, acho que se não estou enganado é Salmos 90. Ensina-me, Deus, a contar os meus dias. Ensina-me para que eu tenha sabedoria. Ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a eu olhar para mim. Ensina eu olhar para a minha vida e ver como é que está o meu relacionamento contigo. Ver como é que está a minha intimidade. Ontem no grupo familiar eu disse uma palavra que ela faz muito sentido. Quanto mais a gente ouve de Deus, porque o ouvir da palavra de Deus gera fé. Então, quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, mais Deus entra e mais eu saio. Mais Deus entra pelos meus ouvidos. E aqueles que olham pelas janelas saem. Davi sai, mais eu me esvazio de mim. Por isso, nós como cristãos, nós devemos sim ter muita intimidade, muita comunhão. A gente tem que ter mesmo. Porque é essa comunhão, é esse momento de ouvir a palavra, que Deus entra, que Jesus entra, e Ele nos esvazia de nós mesmos. Porque Ele entra, enche a casa, e nós saímos para fora, a ponto de não sermos mais encontrados nós em nós mesmos, apenas o Senhor Jesus. Amém? Eu sei que o texto, eu sei que essa palavra fala de identidade, porque nós precisamos nos identificar. O sangue de Cristo, ele nos identifica em Deus. É o sangue de Cristo que nos identifica. É Ele que nos dá essa intimidade com o Pai. A palavra de Deus fala lá no capítulo 27 de Mateus, que o véu rasgou-se após a crucificação, O véu rasgou-se. A gente olha para isso, a gente entende que o que nos separava foi quebrado, foi rompido. Mas nós não podemos oferecer para Deus um altar de pedra lavrada, porque o sangue fica nas pedras, não vai para a terra. Tem que ser sim um altar de pequenas pedras. Por isso que o profeta, ele corrigiu o altar. Ele fez um altar novo com pequenas pedras, para que a terra bebesse o sangue do sacrifício. Igualzinho do nosso Senhor. Quando ele morreu, o sacrifício dele caiu na terra. A terra bebeu o sangue dele. Quem é a terra? Eu. Quem é a terra? Você, irmão. O sangue de Cristo nos identifica como filhos. O Espírito Santo é o selo que nós carregamos. E a palavra do Senhor é o cordão daquilo que nós trazemos com a gente.
Aleluia. É isso que eu queria trazer para os irmãos nessa noite. Eu queria convidar os irmãos para se colocarem de pé. Posso orar? Bondoso Deus, te louvamos, Pai, porque nós temos este tempo para te buscar, Senhor. Te louvamos, Deus, porque Tu nos dá este momento, Senhor, para te ouvir. Tu nos dá este momento, Deus, para que nós possamos nos identificar em Ti, Senhor. Saber quem nós somos, saber o que nós carregamos, Deus. E saber, Senhor, que somos selados na Tua presença. Deus, reconhecendo, Deus, que nós temos, sim, Senhor, temos um propósito na Tua presença. Que o nosso tempo investido na Tua presença, Senhor, ele não é vão, Pai. Que nada do que fizemos, ó Senhor, ainda que os homens não reconheçam, Senhor, está tudo escrito nos anais do Senhor. Que nenhuma obra passa, Senhor, oculta e escondida, mas é Tu, Senhor amado, que traz a devida semeadura. É Tu, Senhor, que traz, Senhor, a devida prosperidade de cada ato fiel, Senhor, que trazemos diante de Ti. Por isso, Senhor, nesta noite, Deus, que esta palavra, Senhor, nos fortaleça, sim, Senhor. Que esta palavra, Senhor, nos leve, Senhor, sim, a entender, Senhor, que nós temos uma identidade, que ela não pode ser trocada, ela não pode ser vendida. Oh, meu Deus, que essa identidade, Senhor amado, ela é insubstituível. É ela que nos reconhece diante de Ti, que é o Teu sangue, Senhor. Nós carregamos o Teu reino, Senhor. Nós somos, Senhor amado, portadores de boas novas. Por isso, Senhor amado, nós, Senhor amado, Te louvamos, porque a Tua presença, Senhor amado, Teu Espírito Santo que nos cela, Senhor amado, é a certeza, Senhor, que estamos em Ti, que iremos cumprir, Senhor, a Tua vontade sobre as nossas vidas. Senhor amado, e que sim, Senhor, transmitiremos aos nossos filhos, para que eles possam continuar a obra que Tu começou em nós, na vida deles. Assim, Pai, nós Te agradecemos por tudo. Te agradecemos por essa noite, Senhor, e por esta oportunidade de estarmos na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Receberam e aos que creram em Seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os Teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os Teus filhos. Somos os Teus filhos. Que somos os Teus filhos. O Pai me adotou
nome mais uma vez, queridos. O Pai me adotou, o seu amor encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Obrigado, Jesus.